Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal para mais uma dica de livro, tá certo? E o livro que nós vamos indicar, de autoria de Adriano Calzone, é esse aqui, Em Nome de Kardec. Adriano Calzone, Em Nome de Kardec, tá certo? A Viva a Luz Editora, é a editora que publica o livro, que tem aproximadamente 300 páginas, um pouco menos de 300 páginas, tá certo? E é um livro extremamente interessante, e como nesse caso o texto da quarta capa é relativamente pequeno, e ele ilustra bem, né, do que trata a obra, eu vou lê-lo aqui para que, né, vocês possam ter uma ideia. Bom, com esta obra compreendemos melhor o período histórico seguinte ao desencarne de Kardec. Então, uma obra que vai se dedicar, né, aos anos posteriores, ali, imediatamente posteriores ao falecimento de Kardec. Os erros e acertos cometidos em nome do codificador. Os movimentos que levaram à derrocada e ao desaparecimento do espiritismo na França. Né? Isso é muito importante porque, enfim, outros espíritas da época, mas o próprio Kardec, em várias de suas obras, né, demonstra um grande otimismo. Né? O espiritismo estava se expandindo, muitos grupos formados na França, né? Apesar de seus detratores, o espiritismo avançava rapidamente, tudo levava a crer que, digamos, era um movimento avassalador que se espalharia, enfim, pelo resto da Europa e mesmo pelo mundo. Né? Os textos todos de Kardec, quando ele se refere a esse fenômeno da evolução tão rápida do espiritismo, deixam claro esse otimismo. Né? Que o século XX possivelmente seria o século do espiritismo. E isso não aconteceu nem na França, nem no mundo, infelizmente. Né? E o livro procura traçar aqui esse porquê. Né? Vai falar ali daquela questão, né, da inserção, né, indevida, a meu ver indevida, não estou dizendo que é a opinião do autor, enfim, né? Mas a minha opinião, né, indevida, né? Aquela contaminação, né, do espiritismo ali pelas ideias, né, de Madame Blavatsky, etc. Né? Enfim, mas vamos lá, continuando aqui. Derrocado e o desaparecimento do espiritismo na França. A incansável luta dos pioneiros Amélie Boudet, Berthe Fropo e Gabriel Delany. A filosofia espírita emerge de suas páginas ainda mais bela, forte e cristalina, tocando as fibras mais sensíveis do coração. Né? Inspirado pelos espíritos que vivenciaram aqueles dias, o autor, médium e pesquisador Adriano Calzone apresenta fatos inéditos que nos conduzem a importantes reflexões sobre o presente e o futuro do espiritismo. O legado de Kardec foi colocado em nossas mãos. Estaremos diante de um momento em que a história se repete? Conseguiremos preservar a grandeza das revelações trazidas sob a regência do Espírito de Verdade? Pergunta, né? Conduziremos o progresso e a difusão do Espiritismo resguardando a sua essência, conciliando amor e razão? E por aí vai. Né? Mas, enfim, é um livro realmente de leitura obrigatória. Né? Para estudar ou para conhecer-se um pouco melhor, um período geralmente pouco explorado, né? Pouco conhecido, né, por aqueles que estudam a doutrina, que é o período imediatamente posterior à morte de Kardec. Né? Aí o que teria levado, né, enfim, a derrocada do espiritismo, né, que a meu ver tem muito a ver com essa coisa de, né, de Pierre Gaëtan Lemarie, né, tomar a frente da sociedade. No vídeo que tem aqui no canal falando sobre as adulterações em A Gênese, né, se fala sobre as atitudes efetivamente desonestas, né, tanto no campo do gerenciamento da sociedade espírita, quanto no campo doutrinário, né, fazendo alterações nas obras de Kardec. Né, e também verifica-se que a própria revista espírita passou a ser muito contaminada pela teosofia, né, de Madame Blavatsky, e passou inclusive a publicar, né, textos, enfim, referentes à teosofia, quer dizer, deixou de ser uma revista espírita, passou a ser uma revista espiritualista e muito contaminada pela teosofia. Né? Mas, enfim, para dar uma ideia aqui dos capítulos, né? Madame Blavatsky e sua sociedade espírita egípcia. Nasce a sociedade teosófica, financiamento espírita de Isis sem véu e por aí. Perdão, financiamento espiritista de Isis sem véu. Né? Polêmicas à vista, Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses. Quer dizer, foi criada uma Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses. Como assim? Espíritas teosóficos? Quer dizer, enfim. Né? Percebe-se aí a contaminação doutrinária que seria, por certo,
uma das razões da derrocada do espiritismo na França. Tá certo? Mas enfim, em nome de Kardec, Adriano Calzoni, né? Obra que estuda aí o período imediatamente posterior ao falecimento de Kardec e algumas das causas, pelo menos, da derrocada do espiritismo como um movimento, né, de massas que o próprio Kardec acreditava que seria. É uma obra, por certo, de leitura obrigatória, da qual recomendamos fortemente. Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.